Amém, queridos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10, do 38 até o 42, nós vamos estar lendo, né? Nós estamos falando hoje, acerca de culto, sobre missões, pelo terceiro sábado, nós trabalhamos isso, e eu queria, assim, trazer justamente algo, assim, importante para nossas vidas, até porque Deus, quando nos chamou, o propósito dele é que realmente a gente possa evangelizar, proclamar, anunciar esse evangelho da salvação. Agora, obviamente que para que a gente possa fazer isso, existe algo muito importante que muitas vezes nós deixamos assim de lado, ou talvez a gente não se preocupa, e com o decorrer do tempo a gente pode começar a negligenciar esses pontos, que no caso é a nossa vida com o Senhor. Lembre-se que a forma como você estiver vivendo com Deus, ela vai ser reflexo literalmente para tudo aquilo que envolve a sua vida. Então isso vai ser reflexo para você, reflexo na sua família, reflexo lá no seu trabalho onde você está, e principalmente dentro do reino de Deus. Um ponto é fato: não tem como nós desejarmos salvarmos vidas, anunciarmos o evangelho da salvação, ir atrás do pecador, se a nossa vida com Deus ela realmente não estiver bem, se nós não estivermos desenvolvendo uma espiritualidade saudável, jamais nós vamos ter desejo pelas almas perdidas, jamais vamos ter desejo de formar discípulos, jamais teremos desejo, principalmente de nos envolvermos com as coisas do Senhor. E a gente vive um tempo onde tem muitas coisas que podem dispersar a nossa mente, onde muitas coisas podem tomar as prioridades que nós deveríamos tomar, e assim por diante. Isso vai acabando de alguma forma ou outra afetando a nossa vida espiritual, e afetando a vida espiritual, com certeza nós não vamos conseguir cumprir com esse mandamento do Senhor, que é para ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-eles a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim fala acerca de Jesus, da grande comissão. Então nós temos uma tarefa grande, um desafio, mas isso só vai ser possível a gente vivenciar, cumprir isso, se nós nos preocuparmos acima de tudo com a nossa vida primeira com Deus. Então tudo começa em nós, Nós vamos ser reflexos para tudo aquilo que está à nossa volta, e nós precisamos tomar cuidado de como nós estamos realmente lidando com essa questão. Então eu queria trabalhar esse texto e tirar assim algumas verdades que estão aqui, para que a gente possa realmente assim ter essa percepção, ter esse entendimento acerca dessa verdade, da importância que a nossa vida com Deus vai ter com relação ao cumprimento da grande comissão. Então aqui dentro de Lucas capítulo 10, acompanha comigo, a partir do versículo 38, ele é um texto bem conhecido, irmãos? Fala da história de Marta e Maria, e fala assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe: Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, e pedimos ao Senhor para que o Senhor realmente possa ministrar essa palavra ao nosso coração, e que essas verdades, ó Deus,
nós possamos, além de aprender, colocarmos em prática, para que nós possamos desenvolver, Senhor, uma vida individual, pessoal, contigo, de intimidade, de forma saudável. Por isso, ministra, Senhor, porque nós sabemos que é dessa vida individual que com certeza isso aqui vai refletir para todas as áreas que envolvem a nossa vida, principalmente na questão que envolve com relação ao cumprimento desta grande comissão, desse chamado que o Senhor realmente colocou e dessa responsabilidade sobre cada cristão de ir, de fazer discípulos de todas as nações, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles a guardarem todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Por isso, ministra, Pai, opera com teu poder e com a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, continue aí com a sua Bíblia aberta, e a gente vai estar, obviamente, buscando tirar verdades importantes aqui desse texto. Então, a primeira coisa importante que nós vemos no texto, irmãos, veja aqui no versículo número 38, fala que Jesus está indo aí, né, para essa cidade, né, e a gente percebe assim claramente que nessa cidade, para onde ele está indo, mora aí, né, no caso Marta, Maria, justamente são irmãs, né, de Lázaro, que morreu, né, faleceu, e que ao quarto dia Jesus vai lá e ressuscita ele depois de 4 dias morto, né? Então é exatamente essa família. E a primeira coisa aqui interessante nós observarmos, né, é que essa família aqui, ela desejava de uma forma assim voluntária ter a presença desse Deus, né? Isso aqui é uma coisa muito importante para todos nós cristãos, né, que nós precisamos desejar a presença do Senhor, mas esse desejar ele não pode ser imposto, ele não pode ser obrigado, porque nós sabemos que toda coisa obrigada, forçada, ela não é de coração, e não sendo de coração, pode ter certeza que isso não vai avançar, não vai desenvolver da forma como Deus quer. Então tudo aquilo que nós fazemos para Deus precisa ser voluntário, porque se é voluntário é de coração, e se for de coração, com certeza você está fazendo aquilo porque você quer, não é porque ninguém está impondo a você. E o que nós percebemos aqui é exatamente isso. Nós percebemos que existe essa família, Jesus está ali entrando nessa cidade, e ele literalmente, tanto Maria como Marta, né, e a família dela no todo, tem esse desejo de hospedar ao Senhor. É óbvio que é um privilégio gigantesco, né? Coisa que eu e você não podemos hoje, né, fisicamente falando, ter a presença de Jesus, mas um dia nós vamos estar, né, na sua presença física, mas por enquanto isso não é possível. Mas eu fico imaginando assim, esse privilégio de você poder ter a própria pessoa do próprio Cristo dentro da sua casa, e é exatamente isso que elas fazem aqui no versículo 38, né? Essa família hospeda o Senhor na sua casa. Isso quer dizer então que havia literalmente assim esse desejo voluntário pela presença de Jesus, pela presença do próprio Deus, né? E isso é muito bom, né? Porque no Salmo 42:1 fala que assim como a corça, né, suspira pelas águas, assim a minha alma suspira pelo Senhor. É desejo pela presença, é desejo de Senhor estar ali fazendo parte, né, da vida, parte da nossa existência, parte das nossas decisões, né? Então ele faz parte, é alguém que a gente não quer longe, né? E isso é muito importante. Eu queria ler alguns salmos. Vamos ler Salmo 63, versículo de número 1. Vamos ler alguns textos que falam acerca disso, né? E a gente precisa realmente assim ter esse desejo de forma voluntária no nosso coração de ter a presença desse Deus, né? Então 63, versículo 1 fala assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, né? Aí Salmo 84, versículo de número 10 fala, veja que o outro salmista vai declarar, Salmo 84, 10, ele vai falar assim: pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000, prefiro estar à porta da tua casa, do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Ou seja, estar com o Senhor
é muito mais importante, tem muito mais valor do que estar fora, né, da presença dele. Salmo 42:1, como nós lemos, né, assim como a costa suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Salmo 16:11, olha que ele vai falar aí que é importante também. 16, versículo de número 11, né? Ele vai falar assim: tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Olha já a plenitude de alegria? Na presença dele. É nele que nós nos enchemos, satisfazemos, né? É nele que realmente nós somos preenchidos. Então ele fala: na tua destra delícias perpetuamente. Então nós vemos assim as bênçãos, os benefícios de estar na presença de Deus, estar cerca dele. Tudo isso assim mostra, né, quão bom é nós termos um coração, esse desejo voluntário de ter a presença desse Deus, né? Então deve ser dessa maneira que nós devemos buscar ao Senhor, desenvolver a nossa espiritualidade com Ele. Segunda coisa importante, né? Nós percebemos aqui que no versículo, volta lá agora para o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Olha só a segunda coisa importante, né? A questão da prioridade. Veja aqui, Lucas 10, 39, a parte A. Veja o que vai falar aqui, ó. 10, 39, a parte A. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentado aos pés do Senhor, a ouvir os seus o quê? Ensinamentos, irmãos. Então veja, Jesus entra na casa de Marta e Maria, lembrando, né, que dentro desse contexto, Maria estava ajudando Marta a fazer alguma coisa, que estava fazendo, que a Bíblia não relata, mas com certeza devia estar preparando alguma coisa para Jesus. Então isso era normal, nesse contexto, né, as pessoas que hospedavam visitantes, realmente eles eram hospitaleiros nesse sentido, recebiam, davam alimentos, e com certeza Marta e Maria estavam preparando alguma coisa. Mas o mais interessante aqui nesse texto, que a Bíblia fala que assim que Jesus entra, o que Maria faz? Ela se assenta, irmãos, aos pés do Senhor. Ou seja, ela para de fazer tudo o que estava fazendo. Ela entende que existem coisas muito mais importantes quando nós estamos nessa presença, na presença de Deus. Existem coisas muito mais importantes a ser feita. Existem muitas coisas mais importantes a priorizar. E aqui é exatamente isso que ela faz. Ela estava fazendo alguma coisa com a sua irmã, mas o fato é que quando Jesus entra, ela para tudo. Ou seja, existe uma prioridade na vida dela. E a prioridade fica muito clara, irmãos, quando ela realmente vá para tudo e vá aos pés de Jesus e fica ali. Ela não quer saber de outra coisa a não ser ficar aos pés do Senhor. Então ela para. Ou seja, houve uma iniciativa da parte dela de entender que aquele momento era um momento importante, e aquele momento importante não poderia ficar desapercebido, e ela entende que ela precisava realmente se dedicar àquele momento, àquela situação. E nós temos que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes nós de fato assim deixamos que outras coisas tomem conta do nosso coração, né? Muitas vezes, né, nós deixamos de fato assim de priorizar as coisas de Deus para priorizar outras coisas. E aqui nós vemos claramente então que isso aqui é muito importante na nossa caminhada, irmãos. Você pode ter certeza, o que não vai faltar é coisa para fazer. Isso é fato, né? Nós vamos sempre ter coisa para fazer. Se eu perguntar aqui, o que você tinha que fazer hoje? Com certeza tem muita coisa para fazer, e com certeza não deu para fazer tudo que deveria ter feito. Essa é a grande verdade. Mas o ponto é, quem que vai fazer o tempo? Quem que vai organizar o tempo? Aonde Deus vai estar realmente no tempo que nós controlamos e governamos, né? Porque é exatamente isso que Maria está fazendo. Para Maria, Jesus é uma prioridade, Deus é uma prioridade, e se Ele está ali na casa dela, ela não quer saber de outra coisa a não ser ficar aos pés de Jesus. Então é uma prioridade. Ela para, ela entende que aquilo é mais importante do que qualquer outra coisa. Então na nossa vida também nós precisamos entender que Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu não estou falando aqui
que a gente, por causa, a gente não deve mais trabalhar, né? A gente não deve mais fazer coisa nenhuma na vida, não é isso que eu estou falando. Mas uma coisa é certa, que nós precisamos separar tempo, né? E dedicarmos aquele tempo para aquilo, isso com certeza nós devemos fazer. Eu mesmo tenho um costume assim, quando eu estou na igreja, celular desligado, irmãos. Desligado. Eu não atendo o celular. Começou o culto, pode ter certeza que o celular vai ficar desligado. Porque eu não atendo. Porque eu sei que pode ser que alguém ligue, pode ser que, né, sei lá, alguém me chame, e isso vai dispersar. E vai tirar minha mente dali. Que eu vou ter que dar atenção ao que está acontecendo ali com o meu celular. Então eu paro. Né? As pessoas sabem, né? Geralmente quem liga para mim, culto, dia de culto, no horário de culto, não atendo. Mas é óbvio, depois que terminar, né, a primeira coisa que eu vejo, se tem chamada, eu vou retornar. Mas naquele momento não, aquilo é prioridade. É prioridade. Eu lembro um testemunho do Pong Cho, que ele é um pastor da maior igreja da Coreia do Sul. Ele por ser uma pessoa muito influente, porque na Coreia do Sul, basicamente, a maioria da população é crente, é cristã. Né? Então lá você vai ver igreja para todo e qualquer lado. E a pessoa de um pastor, em qualquer lugar que você vá, porque a influência é tão grande, e o respeito assim por autoridade espiritual é tão grande, irmãos, que eles falam que os comerciantes dão desconto. Se você falar, eu sou pastor, é óbvio, né? Tem gente que vai querer se beneficiar, mentir, falando que alguma coisa só para ganhar desconto, mas não é assim, né? Se eles souberem que você é uma figura de um pastor, tem desconto, tem privilégio, tem várias coisas. E eu lembro que Pong Cho um dia, ele estava dando um testemunho, ele falou o seguinte, que como ele tem uma influência grande, os presidentes da Coreia do Sul ligavam para ele, né? Para buscar orientação, para pedir orientação. E ele um dia estava num momento de oração, porque ele sempre ora, né? E aí o que aconteceu, irmãos? Veio uma ligação. Quem que está ligando? Presidente da Coreia do Sul. Ou seja, não é qualquer pessoa, né? É o presidente do seu país que está ligando para ele. E aí então a secretária do Pong Cho chegou e falou assim, ó, sinto muito, mas ele não pode te atender agora. Ele falou, mas você sabe quem está falando? Eu falei, eu sei, mas ele não vai poder atender o Senhor agora. Né? E ela falou, mas por que não pode? Eu falei, porque esse tempo agora é o tempo dele com o Senhor. E ele já deixou clara essa informação. Qualquer pessoa que me ligue nesse momento, eu não vou atender. Porque a prioridade é Deus. Esse tempo é para Deus. Eu separei para Deus, eu oro a Deus. Né? Então eu estou buscando a Deus. Eu tenho essa intimidade com Deus e nada vai dispersar minha vida com relação a isso. E esse compromisso que eu tenho com Ele. E é exatamente isso, irmãos. Ele não atendeu o presidente da Coreia do Sul para continuar orando, por causa do tempo com Deus. Então a gente vê assim que isso mostra que Pong Cho tinha o quê? Prioridades. E as prioridades elas são importantes, irmãos, porque se Deus não for uma prioridade na nossa vida, você pode ter certeza, não existirá tempo para Deus. Não vai ter tempo para Deus. Você vai ter tempo para todas as coisas, menos para Deus. Então, se nós queremos desenvolver uma espiritualidade saudável, nós precisamos desse tempo com Deus. Nós temos que ter prioridade. Deus tem que ser algo importante, porque se Ele não for importante, pode ter certeza que você não vai se dedicar a Ele. E é por isso que a gente vê que na nossa vida, o que acontece? Tudo que é prioridade para nós, o que nós fazemos? Nós investimos. Nós damos o melhor, a nossa vida, o nosso tempo. Por quê? Porque aquilo é importante. Por isso que você faz isso. Mas se não for importante, você não vai fazer isso. E é por isso então que nós vemos nesse texto, Maria parando tudo, priorizando a Deus. E isso é algo necessário para a nossa vida, irmãos. Tomar essa atitude. Terceira coisa importante que nós vemos. Se nós queremos desenvolver essa vida com Deus, essa intimidade com Deus, nós precisamos fazer exatamente isso que Maria fez aqui. Veja, é interessante que Maria, quando Jesus entra, ela para tudo, certo? Isso quer dizer que ao parar, ela então está o quê? Priorizando ao Senhor. Agora, para que ela está priorizando a Deus? Para desenvolver essa vida de intimidade. Agora, veja como é importante no desenvolver a vida de intimidade você estar próximo de Deus. Né? Você está conectado. Por exemplo,
Nós conhecemos o Wi-Fi, não conhecemos, irmãos? Wi-Fi? Como é que você consegue pegar o Wi-Fi? Longe? De onde tem uma rede ou próximo? Então o Wi-Fi só funciona se você estiver bem próximo, né, da rede, né? A nossa vida com Deus é a mesma coisa. Se nós queremos desenvolver intimidade com Deus, nós temos que ter proximidade com Deus. Nós não podemos estar afastados de Deus. Nós não podemos estar longe dele. Nós temos que fazer que nem o Wi-Fi. Nós temos que ser crente Wi-Fi. Crente que está próximo, conectado, né? A fonte, a rede, para a gente poder ter comunicação, poder ter contato. E assim deve ser a nossa vida com Deus, porque é isso que Maria faz, irmãos. Maria, ela desenvolve isso, ela está priorizando, ela está gastando esse tempo. E isso é muito importante quando nós vamos desenvolver essa intimidade com Deus. Está próximo dele, por isso que ela chega e senta aos pés do Senhor. Não é em qualquer lugar que ela está ali perto dele. Ela não quer perder nada, absolutamente nada daquilo que Jesus está falando. Ela não quer perder. Então ela se aproxima, ela fica ali, irmãos, literalmente esperando do Senhor, atenta a tudo aquilo que ela está falando. Então tudo isso é importante para nossas vidas. Nós precisamos nos aproximar de Deus de uma tal forma que nós vemos a desenvolver essa conexão, contato com Ele. A gente precisa, longe dele, nós não vamos desenvolver isso. Eu não conheço uma pessoa que está longe de Deus e tem vida com Deus, irmão. Não conheço. Todas as pessoas que têm vida com Deus são pessoas que estão próximas de Deus, que são íntimas de Deus, né? Então, pessoas que não têm intimidade com Deus, não se aproximam de Deus, não têm essa vida com o Senhor. Então, nós precisamos, além de ter desejo voluntário, nós temos que ter prioridade. E essa prioridade deve nos levar a ter vida íntima com Ele, próximo dele, fazendo que nem Maria está fazendo. Agora, veja, outra coisa importante que nós vemos também é a questão do local. O local influencia muito essa questão do desenvolver, obviamente, a nossa espiritualidade de forma saudável, né? Por exemplo, veja, será que eu e você vamos conseguir desenvolver espiritualidade, por exemplo, num lugar barulhento? Não dá. Num lugar muito agitado? Também não dá. Você está vendo aonde Maria está sentando, irmãos? Maria está sentando lá aos pés do Senhor. E isso é bom, sabe por quê? Porque, veja, dentro do contexto de igreja, obviamente, por exemplo, que nem La Suzuka mesmo, né, que são várias cadeiras. Eu pergunto para você, se você estiver na primeira fileira, qual é a sua chance de dispersar sua mente na primeira fileira com relação ao culto? É mínimo, não é? Mas se você estiver lá na última fileira, onde você está vendo todo mundo está na sua frente, onde você está vendo quem está chegando na porta da igreja, quem está entrando, quem está saindo, quem está se movimentando, quem está se levantando, quem está com comichão no corpo, que está lá mexendo cabeça, mexendo cabelo, se levanta. Óbvio que quem está atrás vai ver tudo isso. E todas essas ações vão dispersar a nossa vida de alguma forma. Então, o local, ele é muito importante, irmãos. Nós pensamos nisso. O local faz total diferença para se desenvolver a vida com Deus. Não dá. Lugar barulhento, lugar inconveniente, não serve para desenvolver. Isso dispersa a mente. Então nós temos que olhar e analisar, vendo dentro desse contexto que Maria, literalmente ela vai aos pés do Senhor e fica ali, ela fica no lugar privilegiado, está na frente do Senhor, está ouvindo diretamente dele, né? Então isso é importante. Outra coisa importante, a questão do tempo. O tempo também, irmãos, é fundamental para nós desenvolvermos. A pergunta é, qual é o horário que você buscamos a Deus? Desenvolvemos espiritualidade com Deus. Você desenvolve espiritualidade no horário que você está cansado? Depois de serviço, esgotado? Qual é o horário que você procura desenvolver a sua espiritualidade com o Senhor? Então, o tempo também, ele vai fazer com que a gente venha ter qualidade nesse desenvolvimento ou não ter qualidade, irmãos. Esse é o ponto. Então nós precisamos assim tomar esse cuidado.
né? Porque nós observamos e quando você olha para a pessoa de Jesus, olha para a pessoa de Abraão, de Jacó, né? Você vai ver os próprios apóstolos, você vai perceber o quê? Que eles priorizavam um tempo adequado para esse desenvolvimento. Eles tinham um tempo de qualidade com o Senhor e por causa desse tempo de qualidade eles conseguiam desenvolver uma espiritualidade saudável. Então o tempo ele pode refletir, irmãos, literalmente em tudo aquilo que nós vamos fazer com relação às coisas de Deus. Então nós não podemos escolher qualquer tempo. Nós não podemos escolher no momento que nós estamos cansados, porque você não desenvolve nada cansado, esgotado. Tem que ser num tempo de qualidade. Eu fico admirado com o pastor Oscar, ele fala que quando ele vai fazer os trabalhos de seminário dele, sabe que hora que ele acorda, irmãos? 4 da manhã. Antes de ir para o trabalho. 4 da manhã. Sabe por que ele falou que tem que acordar 4 da manhã? Ele tem 4 filhos. E ele fala que quando chega do trabalho, não dá. São 4 filhos para cuidar além da esposa. Todos eles querem tempo. Todos eles estão em faixa etária diferente. As necessidades são diferentes. Desde pequenininha a adolescente e jovem. Então você imagina, e fora a esposa. Então, óbvio que depois do serviço, ele não tem esse tempo de qualidade. Aí o que ele falou? Pastor, o único tempo que eu tenho, que eu posso parar, onde meus filhos não vêm me incomodar, onde eu posso parar, me concentrar no trabalho do seminário e tudo, foi só de madrugada. É só 4 horas da manhã que eu posso fazer isso. Fora desse horário, não tem como eu fazer. E eu entendo ele. Porque eu tenho Naomi, quando eu chego em casa 6h30, 7 horas, ela não larga do meu pé, irmãos. Não larga. Eu não consigo fazer absolutamente nada nesse horário. Nada. Aí o que eu tenho que fazer? Tenho que ficar brincando com ela, depois tenho que tomar banho, depois tenho que subir com ela. Ela quer que ore junto, ela quer que fique junto. Depois que ela vai dormir, mas aí já é 9 horas. Já é 9 horas. Aí quer dizer, já passou o dia inteiro trabalhando, já estava brincando, 9 horas já a mente já está pifando. Você já não sabe nem mais o que é o que. Né? Você já está para lá de Bagdá, então não dá para pensar mais nada. Está cansado, não faz mais nada. Né? Então o que eu faço? Eu não faço mais nada a partir desse horário, porque eu não consigo mais concentrar nada. Aí o que eu tenho que fazer? Mesma coisa, ou acordar cedo, ou pelo privilégio de eu trabalhar no caminhão e ter tempo, é desenvolver assim. Porque aí eu estou lá no caminhão sozinho. Eu posso fazer o que eu preciso fazer. Né? Então é geralmente no caminhão que eu faço os meus trabalhos. Leituras. Né? E não são poucas leituras, né? São livros grossos de 700 páginas. Né? Para quem não gosta de ler, isso aí vai ser um martírio. Né? Ler 700 páginas, 800 páginas. Mas é assim, às vezes é 2, 3 livros. De 700 páginas. É muito livro para ler. Mas graças a Deus que no caminhão dá para me fazer isso, porque eu ponho um áudio, graças ao Daniel, né, que me passou um aplicativo, né, de leitura de livro, né? Eu ponho lá e consigo ouvir. Né? Então, mas tem isso, então tem que tomar bastante cuidado com relação ao tempo. Outra coisa que nós vemos, versículo 40, deixa bem claro essas questões de preocupações seculares. Veja o que está acontecendo aqui, irmãos. Olha aí. Né? Nós temos que tomar cuidado aqui para que essas questões seculares não ocupem o lugar das coisas espirituais. No 40 fala, né? Olha aí que está falando, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos outros serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado eu que fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então, o que está acontecendo aqui, irmão? Nós percebemos claramente que Marta não conseguia desenvolver nenhuma espiritualidade com o Senhor. E olha que Jesus estava na casa dela. Ela não priorizou o Senhor, ela não se aproximou dele, não desenvolveu essa intimidade, né? Não se preocupou com essa questão, né, de saber que como Jesus estava ali, ela poderia aproveitar, não dedicou tempo. E para piorar ainda, ela deixou as preocupações seculares tomar lugar e ocupar lugar das coisas espirituais. É isso que ela faz, né? E o problema de tudo aqui, irmãos,
nós vemos claramente que para piorar a coisa, nós vemos que ela, além de deixar as coisas, as preocupações seculares tomar conta do coração dela e fazer com que ela não se preocupar com coisas espirituais, ela está agora tentando fazer com que a Maria, né, que escolheu a melhor parte, venha até com ela também, na mesma situação. Porque ela está reclamando com Jesus, manda a Maria vir. Né? Ela me deixou aqui, largou sozinha. Manda ela vir também me ajudar. Né? Então, esse é o problema. Tem muitas coisas que envolvem preocupações seculares que acabam tomando o lugar das coisas espirituais. Então, nós temos que tomar assim, bastante cuidado, né, com relação a isso. Por isso que Isaías mesmo declarava, né, irmãos? Ele falava assim: o povo me louva com os lábios, mas o coração deles está longe, mas muito longe de mim. Né? Existem pessoas que estão na igreja, mas estão preocupadas com outras coisas, irmãos. Estão preocupadas com aquilo que vai fazer fora daqui quando terminar. Estão preocupados já com coisas da segunda-feira, estão preocupados com coisas de amanhã, estão preocupados com muitas outras coisas. Não parar para se preocupar só com coisas espirituais. Não. Outras coisas vão tomando conta. E aí você já vai perceber, literalmente, que está presente fisicamente, mas espiritualmente falando, está longe dali. Está longe. O pensamento está vagando para outras coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Outra coisa importante, nós vamos ver que aos olhos de Deus, a motivação com que você faz as coisas é mais importante do que a coisa em si. Então aqui no versículo 40 deixa bem claro isso. Veja, irmãos, olha só que a princípio, se você for analisar o que Marta está fazendo, né, humanamente falando, não, Marta estava fazendo algo bom, não é? Afinal de contas, é algo ali para, com certeza, devia estar preparando alguma coisa para Jesus, e ela quer alguém ajudando ela para preparar as coisas para o Senhor, né? Então a gente vê que ela está ali, né, motivada com relação a isso que ela está fazendo. Mas lembre-se que aos olhos de Deus, irmãos, Deus está preocupado com aquilo que está movendo o nosso coração. E Jesus sabia, irmãos, que a preocupação ali, por mais que ela obviamente estava fazendo para Jesus, mas aquela ação de fazer algo para Jesus estava afastando ela das coisas mais importantes, fazer ela deixar de priorizar aquilo que é mais importante, não dedicar aquilo que é mais importante. Então o Senhor está preocupado com isso, com as motivações do nosso coração. Não é com relação ao que você está fazendo, mas é com relação àquilo que motiva você a fazer. E a motivação de Marta era isso. A preocupação dela, a princípio, era de alguma forma satisfazer a Jesus com aquilo que ela já estava fazendo. Mas ela não estava preocupada assim, que aquilo que ela estava fazendo estava tirando ela daquilo que é mais importante. E isso nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes é isso que acontece também conosco, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas ações. Veja, outra coisa importante é no versículo 41. Veja a exortação, né, de Jesus aqui. E nós precisamos assim, tomar bastante cuidado, porque aqui nós vamos ver a questão das consequências do nosso afastamento das coisas espirituais. Quando uma pessoa começa a se afastar de Deus, o que ela começa a fazer? É isso que ela está fazendo aqui no versículo 40. Ela começa a questionar Deus, ela começa a reclamar, murmurar, julgar, né? Ela começa a ficar insatisfeita. E o pior de tudo, nós começamos a ser pedra de tropeço na vida dos irmãos. É isso aqui que acontece, irmãos. Essas são as consequências de afastamento de Deus. É isso aqui. Você já parou para perceber? Veja, todas as pessoas que estão afastadas de Deus. Veja se não é isso aqui. É exatamente isso que Marta está fazendo. Começa a questionar Deus, começa a murmurar, reclamar, julgar, fica insatisfeito e começa a ser pé e tropeço, porque essas ações levam ela a tomar atitude contra essas pessoas. É como se ela falasse assim: não adianta ficar servindo a Deus, não adianta ir para a igreja, não adianta fazer isso.
E ela quer fazer as pessoas saírem também. E começar a agir da mesma forma como ela age. Então essas são consequências, né, que a Bíblia fala acerca disso. Agora veja, 41, vamos ver como que Deus corrige a Marta. 41 fala assim: respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. E aí então o que Deus está mostrando aqui, irmãos? Deus começa a nos mostrar as nossas falhas, Deus começa a mostrar os nossos erros, Deus começa a mostrar que a falsa espiritualidade, Deus está mais preocupada, né, com o ser do que com o fazer, porque é exatamente isso que está acontecendo no versículo 41. Deus está corrigindo ela porque ama Marta e quer fazer ela sair daquele estado. Mas o fato é esse, irmãos: nós percebemos que todas as vezes que nós começamos a fazer algo que é contrário à vontade dele, é o próprio Senhor que intervém para corrigir toda e qualquer ação que seja contrária à vontade dele. Deus age, irmão, para corrigir. E ele vem mostrar, né, por amor a nós, porque ele quer que a gente saia dessa situação. E por último, veja aí que no 42 ele fala: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será o quê? Tirada. Então o que Deus está falando no versículo 42? Deus está mostrando a escolha que nós devemos fazer. E essa escolha que nós vamos fazer é o resultado eterno do que nós vamos receber. Em outras palavras, irmãos, veja que aquilo que Maria escolheu, o que Maria escolheu? Qual foi a boa parte que Maria escolheu? Exatamente essa. O que ela fez? Desejo pela presença de Deus. Depois que a gente vê, prioriza Deus. Depois que a gente vê, desenvolve vida de intimidade com Deus. Depois, ela se aproxima de Deus, fica no lugar certo. Depois, ela dedica o tempo dela para aquilo. Depois, ela não deixa que as preocupações seculares ocupem ou tomem lugar das coisas espirituais. Não permite. Por isso que a Marta chama, ela continua lá, aos pés do Senhor. E depois a gente percebe que Maria está muito mais preocupada, literalmente, com a motivação dela. E a motivação dela é correta. Porque ela quer estar ali para buscar, para servir, para ouvir, para aprender, para desenvolver intimidade com Deus, crescer com Ele. Essa é a motivação correta. E é por isso que nós vemos então que ela se aproxima cada vez mais de Deus. E essa vida com Deus desenvolve espiritualidade saudável. Enquanto que Marta se afasta e obviamente tem a vida espiritual afetada. Ela não é corrigida por Deus, porque ela está no caminho certo. E o que Jesus fala para Maria é: você escolheu a boa parte e você vai ter o resultado eterno disso, irmãos. A atitude dela não vai só abençoar ela naquele momento, mas o comportamento, a atitude dela vai abençoar ela para a eternidade, porque isso aqui prossegue. Porque ela está escolhendo a melhor parte. Jesus está garantindo: nunca será tirado de você. O que é essa melhor parte que nunca será tirada? É a vida, a intimidade com Deus, a proximidade com Ele, a comunhão com Ele. Da mesma forma como ela está tendo ali na casa dela, da mesma forma ela terá na eternidade. É isso que Jesus está falando. Então, nós precisamos assim ter esse cuidado na nossa caminhada cristã, porque se nós não nos preocuparmos com a nossa vida espiritual de forma individual, pode ter certeza que a nossa vida ela vai sofrer consequências. E com certeza as consequências vão nos levar a nunca desejarmos cumprirmos com a grande comissão, que é ir, que é pregar o evangelho, interceder pelas almas perdidas, buscar o perdido. Nós não vamos fazer isso se nós não estivermos desenvolvendo essa espiritualidade dessa forma com o Senhor. E que Deus nos ajude, irmãos. Isso é importante, que a gente possa aprender, e colocar em prática isso, porque é isso que vai nos levar a realmente termos desejo pelas almas perdidas. Você sabe por que muita gente não evangeliza, muita gente não quer cumprir? Porque se a gente for parar para pensar, o que Deus quer de nós, irmãos? Que a gente evangelize.
que a gente faça discípulos, que a gente corra atrás do perdido. Esse é o papel principal da igreja, do cristão. Não tem outro papel. É fazer aquilo que ele falou. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em prol de muitos. Eu vim buscar e salvar o perdido. É isso que Jesus veio fazer. E da mesma forma, nós como cristãos devemos fazer o quê? Dar prosseguimento a essa ação. Buscar e salvar o perdido. Óbvio que não somos nós que salvamos, mas Deus usa a nossa vida com esse propósito, para alcançar vidas. E é assim que nós temos que fazer, para que a gente não saia do propósito de Deus e do foco dele. Mas para isso, nós temos que cuidar da nossa vida. Porque se nós não cuidarmos da nossa vida, nós não teremos desejo de cumprir com isso. Então isso é fundamental para o cumprimento da grande comissão. Vamos orar, e pedir ao Senhor para que Deus nos ajude a viver isso.